Talvez Kung Fu Panda 2 não seja o filme mais pesado da DreamWorks, só que na minha opinião ele é um dos filmes mais pesados do estúdio, isso com toda certeza ele é. Porém, entretanto, todavia, esse filme definitivamente é o mais pesado da trilogia de Kung Fu Panda, isso aí não tem como discutir. Parando pra pensar, o segundo filme já começa apresentando um jovem pavão que quer ver a destruição, onde pessoas veem beleza. Até aqui, suspeito, porém nada pra você ficar assustado ou coisa do tipo. Mas aí esse mesmo pavão descobre que possivelmente a ruína dele vai vir de um bando de pandas inocentes que, convenhamos, o máximo que eles faziam era comer e dormir enquanto viviam suas vidas de boa. Então, meu amigo, o pavãozinho toma a decisão mais assustadora possível pra uma história de um filme infantil. Ele simplesmente oblitera toda uma vila de pandas. E isso tudo só pra garantir que ninguém iria atrapalhar ele. E ele faz isso sem dó nenhuma, sem peso na consciência. E eu não sei o que mais me surpreende depois de ter visto isso. Tipo, é o fato de que o filme deixa claro o que o Shen fez, porque eles nem disfarçam, sabe, o que acabou de acontecer. Você estava lá? Eu estava sim. O Shen passou a vala em todo o panda que ele via pelo caminho. Ou talvez a coisa que mais me surpreenda seria o fato dele chegar todo orgulhoso pros pais dele, contando as atrocidades que ele acabou de fazer sem nenhum sentimento de culpa ou remorso. Muito pelo contrário, o filme deixa claro como o Shen se sentia orgulhoso pelo que ele tinha acabado de fazer. Foi você que destruiu o lar de seus ancestrais, Shen. Um sacrifício trivial para quem terá toda a China como recompensa. Isso aqui, meu amigo, é um perfeito tutorial de como mostrar que o seu vilão não tá pra brincadeira. E isso porque essa é uma animação considerada infantil, onde o público-alvo é as crianças. Aí eu fico pensando, e se não fosse? Eu tenho até medo do que aconteceria se essa animação não tivesse um público-alvo mais infantil. E eu adoraria dizer que acabou aqui e que essa foi a única coisa mais, entre aspas, pesadinha no filme. Mas nem de longe essa foi a única parada que rolou. Até porque, mais pra frente, quando o Shen retorna pra casa dele, além do clima do filme mudar completamente, só pra você lembrar de que o pavão não presta, ainda tem o fato dele solar 2 mestres de boa. Mas até aí, nada demais, nada tão pesado assim. Exceto quando o Shen percebe que não vai conseguir derrotar o mestre Rhino na mão. Então ele simplesmente decide apelar, pegar o canhão e meter o lançamento no Rhino, mandando ele de arrasta pra cima. Sem dó nenhuma. O personagem mal apareceu e o Shen já manda ele de base. O Shen pega o martelo do Rhino, coloca na frente da porta do palácio, não só pra mostrar o que ele fez, mas também pra mostrar o que vai acontecer com quem mexesse com ele. Isso mostra tão bem o nível de crueldade desse personagem. E talvez você não considere isso tão pesado, principalmente quando você compara com o que já aconteceu lá no começo do filme. E eu acho justo, completamente justo. Até porque depois disso, eu acho que nem dá pra contar as incontáveis vezes que o Shen claramente tenta mandar o povo de arrasta pra cima. Toda santa vez que esse pavão vê um panda, a primeira coisa que vem na cabeça dele é mandar esse mesmo panda de arrasta pra cima. Ele não pensa em nada mais a não ser isso, é impressionante. Até mesmo na cena da fábrica, quando o Po tá caindo, o Shen faz questão de observar calmamente o Po caindo pra lava, ou chama, ou sei lá o que é aquilo. Enfim, e se parar pra pensar no personagem do Shen, ele não faz isso só pra ter a certeza de que agora ele venceu, mas também pra ter o prazer de ver o grande inimigo dele virar churrasco. A cara que o Shen faz mostra perfeitamente o prazer que ele sente ao observar aquilo, assim como o prazer em que ele sente em alugar um triplex na cabeça do Po toda vez que pode. Seus pais não amavam você. Então é isso que vai te aliviar. Porém, a gente tem que falar de uma das, se não a cena mais pesada de toda a franquia, que é simplesmente o Po relembrando o dia que ele perdeu a mãe dele pros lobos. E pro Shen, principalmente pro Shen, mas você entendeu. Essa cena ela é tão pesada, mas tão pesada, mesmo ela não sendo totalmente explícito, e assim, é óbvio que ela não ia ser detalhadamente explícita, até porque você já quer demais se você falar que ela deveria ser mais explícita do que ela já é, mas convenhamos, ela não precisa. Você entende que a mãe do Po tá sendo perseguida, até porque você sabe de toda a história que aconteceu antes. E assim, se ela tá sendo perseguida é porque ela tá fugindo de alguma coisa, e nessa casa é a morte em forma de um pavão acompanhada por lobos, e ela consegue fugir deles por um momento, mas aí ela tem que sacrificar pra pelo menos o filho dela viver. E caramba, eu não sei o que é mais pesado nessa cena, se é o fato deles mostrarem essa cena tão assim na cara, descarado, ou se é o fato do Po tá lembrando isso e vendo o dia e o momento em que ele perdeu a mãe dele, ou se é o fato dela saber que ela não tem chance, mas então ela pode salvar o filho dela, mas pra salvar o filho dela ela tem que se sacrificar. É tão pesado o nível que essa cena vai escalando. E assim, é como eu disse, é uma cena tão pesada que machuca tanto, e me impressiona realmente a coragem que eles tiverem em fazer isso de uma forma tão clara assim. Mas se tem uma cena que também me machuca ainda mais, é quando o Po chega para salvar os 5 furiosos e lá de cima do telhado ele pediu seu like e você não ouviu. O quê? O quê?
e por causa disso você não deixou o like. Nossa, essa daí foi muita maldade. Custa nada, já chegou até aqui, que é um likezinho agora, hein? Mas antes que eu me esqueça, nessa parte, quase que no final do filme, o Shen simplesmente queria atirar sem dó nos membros do exército do lobo dele, simplesmente para destruir a barreira de barcos que impedia eles de passarem, mostrando o quanto ele se importa com seu exército. Só que quando o lobo líder se recusa, o Shen, que já tava poucas ideias, simplesmente manda o cara de arrasta pra cima, ali, na hora, sem dó nenhum e sem remorso. Lança um tiro de canhão sem pensar em nada, logo em seguida. E convenhamos, ele fazer isso não é nada demais se você comparar com tudo que ele já fez até agora. O Shen claramente nunca se importou com nada além dele. Então ele mandar o líder do exército dele de arrasta pra cima não era nada demais. Na verdade, se parar pra pensar, demorou pra ele fazer isso. E eu não sei se dá pra chamar essa parada de fechar com chave de ouro, mas no finalzinho do filme, o Shen escolhe deixar de viver. Eu lembro que muita gente até hoje acha essa derrota dele uma bosta. Só que eu acho muito foda, porque além de condizer muito com um personagem que prefere de arrasta pra cima ao invés de ser derrotado e humilhado, mas também porque essa cena não é interpretativa. Ela não é o tipo de coisa que você precisa pensar e refletir pra poder entender. Não, basta você ser um pouquinho mais velho e prestar atenção que você vai entender que o Shen deixou de viver, porque ele escolheu fazer isso, não foi algo que aconteceu aleatoriamente, ele decidiu isso. E por mais que esteja na cara, e por mais que ainda assim eles disfarcem, não dá pra negar que é uma parada mega pesada pra estar num filme infantil, mas é muito louco como o personagem prefere se autocapotar, vamos dizer assim, do que basicamente ser preso e, sabe, sentir a vergonha da derrota. Mas enfim, rever Kung Fu Panda 2 agora, que eu sou um adulto, é uma experiência totalmente diferente pelo simples fato de que dá pra perceber o quanto eles simplesmente não se importaram com nada na hora de fazer esse filme. Eles foram lá e contaram a história no tom que eles queriam e não ligaram pra absolutamente mais nada. E talvez seja por isso que o terceiro filme, comparado com o segundo, seja tão mais leve. Até porque você olha pra Kung Fu Panda 2 e não pensa que esse filme possa ser mais pesado do que ele parece. Porque para pra pensar, é um filme de um panda que tá lutando Kung Fu e agora ele vai lutar contra um pavão. Aonde que você iria imaginar que esse filme teria todas essas coisas que eu acabei de falar? Nunca!